Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Fantasma. Vamos começar mais um vídeo. Vamos começar mais um assunto aí interessante. Eu acho que esse conteúdo aqui vai agregar demais, vai ajudar vocês aí a entender também um pouco dos assuntos que eu vou trazer aqui ao longo aí do tempo, né? Então vamos lá. Ninguém questiona nada, né? Como tá aí no título do vídeo. Tópico 1. Questionamento traz evolução cognitiva. Aqui nesse tópico, pessoal, eu vou falar um pouco como, né, e por que questionamento ele traz evolução cognitiva. Eu acho que as pessoas subestimam ou ignoram o fato de questionar no seu dia a dia, questionar as informações que recebem, questionarem as coisas à sua volta, né? Eu acredito que ela melhora até a sua forma de raciocínio, a sua linha de raciocínio, seu método de raciocínio fica muito mais aproximado, fica muito mais alinhado e você consegue chegar a resultados muito mais satisfatórios sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, né? Por mais que você não tenha conhecimento. Então, questionar é uma forma, né? Uma forma extremamente útil, extremamente é uma ferramenta, eu diria até, para você trabalhar melhor a sua cognição. Então, como que o questionamento ele vai trazer evolução cognitiva, né? A primeira coisa vem da dúvida. Quando você. E a dúvida que eu falo aqui não é dúvida de você não saber algo ou não entender algo, mas na dúvida de duvidar mesmo. Porque muitas pessoas falam, tudo que você vê na internet, na maioria das vezes, questione, né? Por que se questione? Porque você, ou seja, duvide, no fim das contas, né? Então, duvidar e questionar, elas podem ser, aí dependendo do contexto, sinônimos. Então, entra aqui a questão de você duvidar de determinada informação, por exemplo. Né? Por exemplo, você ter essa necessidade de tá duvidando aí de uma informação que você recebeu. Um outro ponto interessante aqui para vocês entenderem como melhorar a sua cognição com o questionamento e como ela vai trazer essa evolução, né, para você ao longo do tempo, né, porque leva um pouquinho de tempo. É a questão de você desconhece sobre um assunto, você não vai dar opinião sobre aquele assunto, porque você não sabe. E aqui já vai uma crítica. O brasileiro ele tem essa mania horrorosa, horrível, péssima, de criticar ou de dar opinião sem saber o que ela está opinando. Eu não tô falando pra você se tornar um expert no assunto pra poder opinar, não é isso. Mas você ter pelo menos a capacidade cognitiva de observar em silêncio, ficar aquela pausa mental para você poder digerir o que você tá vendo, o que você tá ouvindo, o que você tá lendo. Se possível, né, se dependendo da ideia do contexto, você poder buscar informações em outras fontes e com isso você conseguir começar a questionar aquilo que você viu, se for o caso, tá? Se for o caso. Tô falando aqui que não é pra você questionar, virar um questionador compulsivo também, tá? É tudo com equilíbrio e tudo conforme o contexto. Eu tenho que estar explicando, desenhando o desenho aqui, porque senão muita gente não entende, né? Sei que se você já procura esse tipo de canal, acredito que você já está um pouco acima também, né? Consegue entender sobre esse tipo de coisa, né? Então, questionar, pessoal, ele vai trazer essa evolução cognitiva no sentido de que você vai conseguir abstrair melhor a realidade à sua volta. Você vai conseguir compreender melhor coisas até que já passaram quando você se compara com uma visão. Eu vou dar um exemplo aqui: um filme que retrata os tempos da antiguidade. Ah, sei lá qual época. Imagina uma época aí que vocês gostem, pessoal, que vocês queiram voltar aí no tempo e tem vontade de entender melhor a realidade ali nua e crua, dia a dia mesmo, daquelas pessoas que viviam ali, tal, entendeu? Então você vai usar como referência aquela visão que foi te passada por uma pessoa desse tempo, que foi buscar referências lá no ano passado, e a história, livros, artefatos, enfim, todo o conhecimento arqueológico, eu sei. E você vai começar a tentar entender a engrenagem a partir da realidade à sua volta. Porque, querendo ou não, pessoal, nós seres humanos seguimos alguns padrões. E esses padrões eles vão continuar se repetindo até o fim da nossa existência, como humanidade, como espécie. Isso não, praticamente não vai mudar. A gente pode ter o máximo de tecnologias possíveis, a gente vai ter
o máximo de comodidade possível, mais do que a gente já tem hoje, nos tempos atuais, mas o padrão humano de agir, de viver, de fazer algumas coisas é muito similar dos antigos, tá? A gente é uma réplica dos nossos ancestrais, muitas das vezes. A maioria das vezes, e é isso. Nossos ancestrais, eles vivem em nós, né? Muitos dizem que eles vivem em nós, e de fato eles vivem em nós de alguma forma. Então, e não só geneticamente, mas também em muitos dos hábitos, né? É lógico que com o tempo a gente vai melhorando alguma coisa, e as coisas vão mudando muito, né? Mas alguns padrões, pessoal, eles vão continuar. Então você vai conseguir fazer um exercício melhor de questionamento, de entendimento do passado, procurando entender você como ser humano, né? E fazer esses questionamentos sobre você, como você vive hoje, e você vai tentar se colocar naquele período, com os recursos daquele período, com as limitações daquele período, com o ambiente daquele período, porque o ambiente mudou, né? Antigamente não existia tantas cidades, não existia asfalto, então você já vai começar a entender mais ou menos a realidade ali. Com esses questionamentos, você já vai conseguir ter essa noção. Olha os exercícios que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem como o questionamento, nesse sentido de busca, começa a te dar respostas ao longo do exercício. E é bom você, se for possível, se você se sente melhor assim, tem uma facilidade, ir até anotando, tá? Para você ter um registro ali que você possa reler, né? E voltar aí atrás na sua linha de raciocínio e poder compreender em que ponto que você está. Isso é um exercício aqui para você, se você quiser realmente melhorar a sua cognição. Então, acaba sendo até uma forma, um método de você se auto-educar. Eu acredito que isso agregue muito valor na nossa vida, nos torna, né, mais inteligentes, mais preparados para lidar com situações aí no futuro que a gente não sabe como é que vai ficar. Então é bom você ter um raciocínio pronto para questionar, pronto para raciocinar em um método mais preciso, mais eficaz, mais funcional, mais produtivo. Então acredito que isso vai trazer para vocês aí uma evolução cognitiva excelente e satisfatória ao longo do tempo. Eu falo isso por mim, então eu apliquei muito do que eu estou falando aqui, só sou meio preguiçoso para anotar. Eu não chego a ser um cara que chega anotando, mas eu vou começar a ter esse hábito de anotar as coisas no meu caderninho particular, meio que um diário, ou às vezes só para poder estar escrevendo esses exercícios. Vamos para o tópico 2 aí. O maior questionamento da humanidade. O maior questionamento da humanidade, pessoal, é se questionar por que você existe. Né? Eu acredito que todos que estão aqui já se pegaram na cabeça. Por que eu estou aqui? Por que a humanidade existe? Por que eu nasci? Por que eu, né? Você se sente sempre o eu, né? Porque você está ali dentro de você, você sempre se pega falando no eu. Sua identidade, né, ali interna, que só você se conhece, e às vezes você nem se conhece também, tem essa outra complexidade aí. Então, pessoal, a humanidade, ela tem esse questionamento aí, gigante, sobre a sua origem e o porquê de existir o humano. Porque quando você olha para a natureza, você olha para os animais, você consegue ter uma noção da função de todos que estão ali. Os predadores são praticamente topo de cadeia alimentar, eles vão comendo outros animais para poder fazer controle de natalidade dessas outras espécies. Essas outras espécies comem, geralmente são herbívoros, vão comer a grama para poder manter ali uma manutenção do ambiente, a grama não ficar muito alta, algumas espécies de flores não se proliferarem muito e tal, e tudo age em equilíbrio, né? Que em resumo, tudo tem um equilíbrio dentro da natureza, né? Desde o menor até o maior animal, de uma forma muito harmônica. Então você nota e onde é que o ser humano entra nisso? Onde que o ser humano trabalha nisso? Então a gente fica meio que perdido, né? Porque a gente não tem armas naturais para se defender, a gente tem que criar ferramentas, a gente tem que criar armas. Né? O ser humano ele tem uma pele mais fina, a gente não tem um corpo peludo, entendeu? Se a gente não criar roupa, a gente anda pelado, é extremamente vulnerável ao clima. Diferente do animal que anda no frio aí, sem nada, só no pelo, né? O animal tem pelos, que o corpo tem um sistema lá que se autorregula, extremamente sofisticado organicamente, né? O ser humano já não tem isso, o ser humano se cai aí numa situação aí, dependendo da situação que ele cai, ele morre, a temperatura ambiente mata ele, a temperatura
quando não é vantajosa para poder a vida humana fluir, falta comida, falta um monte de coisa. E a gente se percebe que o ser humano ele é cheio de necessidades, né? Cheio de coisas complexas para poder manter e ter manutenção da vida humana dentro de uma mínima qualidade e dignidade. Né? Nós humanos, a gente coisa mais dignidade. O ser humano, depois que ele passa de um tempo, ele vive igual um símio falante. E isso não é digno, a gente sabe que não é digno. O ser humano, por ser uma criatura complexa, ele sabe que isso não é digno para ele, ele sabe que isso tem algo a mais ali para ele, que ele tem que ser a mais. Os animais se contentam com aquilo, porque a natureza dos animais eles estão completamente preparados para aquilo, né? O corpo deles, eles não se contaminam com qualquer coisa, tem doenças que chegam neles, eles mesmo, o próprio organismo consegue, se não o animal consegue lidar com aquilo ali. Se dependendo do tipo de doença que o animal contrair, e o ser humano contrair a mesma bactéria, o mesmo patógeno, o ser humano morre. Não dura 2 dias. O animal, ele fica uma semana ali, meio de molho no peitinho dele lá, daqui uma semana ele tá bom, come meia dúzia de capinha e ele tá bom. Porque o organismo dele funciona totalmente diferente, galera. Totalmente específico para esse tipo de situação, porque é uma criatura já projetada para um outro objetivo. E o que acontece, pessoal? O ser humano ele acaba se pegando nessas variações, nessas observações e se comparando. Né? E aí nessas comparações você nota que tem coisas a mais pra gente. O ser humano ele é feito por a mais, ele é feito para algo a mais. Então esse questionamento do por que eu vim, para que eu vim, da onde eu vim, para mim que sou cristão, tá? Eu não sei quais são as suas crenças, quais são as suas visões. Você aí, espectador que está me ouvindo, espectador ou ouvindo, esse vídeo basicamente não tem nada passando aí, é só letra, texto e alguma imagem ou outra. Às vezes você está fazendo uma coisa e me ouvindo, né? Então, o que acontece? Eu acredito que viemos de uma origem divina. O ser humano ele é de origem divina. Não tem como. Não estou dizendo que os animais, a natureza não seja. Você consegue ver isso também nessa harmonia que eu citei anteriormente. Em tudo se encaixando de uma forma muito bem organizada. E o ser humano ele entra como se fosse ali o topo de tudo. Eu não sei se vocês perceberam quando o ser humano ele entrou no desenvolvimento. Eu acredito para mim que a humanidade ela não veio como muitos acreditam, né, da pedra lascada, toda aquela dificuldade, e aí tal, e não sei o quê. Eu acredito sim que a gente caiu aqui. Tá, pessoal, eu vou contar a história do que eu acredito em relação à Bíblia, tá? O Gênesis. O Gênesis, ele é a nossa história como espécie. Quando Deus criou o primeiro homem e depois de um tempo criou a primeira mulher, aí os dois se reproduziram. Muita gente acha muitos furos nessa história, fala que houve muito aquela palavrinha cumim e termina com sexta-feira. Enfim, vai longe. Eu acho que tem uma complexidade muito maior nesse meio tempo que a gente não conhece. Quando há muitos mistérios dentro das escrituras, dentro ali do plano de Deus, vou falar de Deus agora mesmo, eu demorei para entrar para poder não entregar todo o conteúdo de uma vez e fazer vocês raciocinando aí. Mas agora falar do Criador, existe um Criador Supremo sim, e o ser humano ele veio dessa origem. É o que eu acredito. Se você tem outra crença, se você acredita em... Eu não sei quais outras crenças que vocês acreditam. Acredito em outras, tem milhares ainda. As pessoas hoje em dia inventam crença para tudo, né? Inventam Deus com D minúsculo para tudo. Então, fica a critério de vocês. Eu não vou evangelizar aqui agora, mas o que eu posso dizer é que o objetivo da vida humana está muito ligado ao objetivo divino. Porque Deus, ele criou o planeta Terra, ele criou tudo que está na nossa volta, e é para o ser humano se desenvolver dentro desse ambiente. Inicialmente chamava Éden. O primeiro, acho que seria a primeira versão, vamos dizer assim, desse plano divino. Com a queda do ser humano, né, devido a toda a história que vocês já conhecem, a influência demoníaca, todo aquele problema que é descrito em Gênesis, viemos parar numa segunda versão, que é essa versão mais selvagem, mais complicada, mais difícil, com escassez de recursos, com uma taxa de sobrevivência muito baixa. Já é uma coisa bem programada ali, limitada. Então, o objetivo do ser humano, no fim das contas, controlar essa fúria inicialmente. Como o ser humano começou a fazer parte da fúria, ele começou a ser um problema junto com a fúria, então a gente tem aí conflitos existenciais. E eles vieram junto com a queda.
Então tá aí uma das possíveis coisas para a gente poder refletir. Eu não estou aqui tirando conclusões, é um exercício de reflexão. O maior questionamento da humanidade é isso aí. Da onde você veio, por que nossa existência, por que estamos aqui, com que objetivo. Eu respondo uma das possibilidades, do meu ponto de vista como cristão, é que nosso objetivo aqui como seres complexos de consciência e racionalidade e ao mesmo tempo tão selvagens, tão beirando o que muitos de primitivo, né, animalesco, ao mesmo tempo que sermos a fúria, sermos o controle dessa fúria. Consegue refletir, vocês conseguem chegar a uma filosofia maior, uma coisa assim, vocês conseguem você exercitar aí, entendeu? Esse é o que vai ser para vocês exercitarem, pessoal, porque é uma pergunta que, basicamente, um questionamento da humanidade que não tem uma resposta tão firme. Vamos para o terceiro tópico aí. Sem sentido e com sentido. Os tópicos anteriores eu trabalhei justamente essa questão da reflexão e ela não chegar a uma conclusão. Muitas das vezes você vai refletir e não vai chegar a conclusões concretas sobre as suas análises mentais que você está fazendo ali no momento, os questionamentos. E em algum momento você vai achar tudo isso sem sentido. Mas ao mesmo tempo você vai ver sentido no próprio questionamento. É complexo, é realmente muito complexo. E as pessoas se perdem nessa dualidade do sentido com o sentido, porque as pessoas elas querem resposta para tudo. É tudo para agora. Eu tenho uma pergunta, quero uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. Muitas vezes ela tem várias perguntas que ela até hoje não tem resposta, mas ela espera de terceiros a resposta. Vocês estão conseguindo entender? É a mesma coisa que a pessoa que espera de uma outra pessoa uma coisa muito complexa, nem ela mesma sabe o porquê que ela está pedindo. É o famoso eu quero que você consinta comigo, que você já me dê o seu aval, seja consentido com isso, ó, eu já estou fazendo trocadilho com as palavras aí. Que haja consentimento em algo que a pessoa nem sequer pensou sobre. Ela não pensou nas consequências, né? Ela não pensou a longo prazo, tudo isso tem que ser colocado em pauta. Então, o que as pessoas esperam são respostas em forma de pastel. E nem pastel é tão rápido. Pastel ele requer ali um tempo de fritura, e ainda sem citar o tempo de fazer a massa. Consegue entender a analogia, pessoal? Então, o sem sentido e o com sentido, ele necessita de tempo. O questionamento, para poder fazer um efeito mais produtivo, com mais resultados reais, foi o que eu falei no primeiro tópico. Necessita de tempo, necessita de maturação, necessita de uma inseminação temporal para poder gerar frutos. Então eu encerro esse tópico aqui com essa reflexão, né? Do sem sentido com sentido, ela está atrelado ao tempo. Muitas coisas você só vai entender lá na frente. Tópico 4, para a gente encerrar. E as coisas são como são. Aqui é uma premissa que eu peguei do estoicismo. Vem da aceitação das coisas que você não pode controlar. Aceitar né, o que você não pode controlar ou você questionar, mas questionando aquilo de uma forma que você sabe que muitas vezes você não vai conseguir controlar, é um exercício de extrema inteligência, porque traz a você respostas de como se adaptar. Muitas vezes você não precisa aceitar, mas se adaptar. E eu não estou aqui colocando contextos ainda, porque há contextos e contextos para isso. Em contextos, eu acredito que a maioria dos contextos são mutáveis. Embora a humanidade tenha os padrões que eu já mencionei, muitas coisas são mutáveis e muito mutáveis. Se o ser humano fosse mais empenhado em questionar, por isso que eu falo que ninguém questiona nada e por isso que estamos todos estagnados em vários assuntos, a mudança seria muito mais rápida, dentro de um parâmetro necessário, igual eu falei nos anteriores, do período de maturação e de entendimento do questionamento, da mudança, da melhoria que foi proposta. Então o contexto aqui ele é muito, muito importante. A gente considerar o contexto como algo a ser considerado nesse tópico e entender que as coisas são como são. Agora eu vou começar a dar exemplos para a gente encerrar aqui para vocês entenderem. Como eu disse lá na introdução desse canal, como a gente vai ficar mais claro, é a questão das críticas. Por que se critica tanto
uma política, você critica tanto uma gestão, porque ela dá resultados. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. E aqui vai o exemplo do contexto. A política econômica, a política jurídica, a política externa do Brasil, né, que é o país que a gente estamos aqui vivendo, morando e nascemos. O Brasil, ele é extremamente problemático. Eu vou falar do Brasil mais pra frente com mais detalhes. Aqui vai ser só usar isso só como exemplo. É extremamente complicado. É um país extremamente que necessita, galera, necessita de questionadores. O Brasil precisa de questionadores. E aí tem muita gente que aceita o Brasil como ele é. E nesse contexto que eu estou falando aqui, isso é um erro. Se você aceitar o Brasil, entre aspas, como ele é, você está aceitando que ele é um país fracassado, que ele é um país complicado de se viver e que ele nunca vai mudar. Muita gente está aceitando isso, muita gente está usando isso como verdade. Eu já vi alguns conteúdos circulando aí já que o Brasil ele não tem mais jeito. Mas por que não tem mais jeito? Ou das duas ruas, ou a pessoa fez todos os questionamentos, todos os exercícios de questionar para chegar nessa conclusão, ou ela simplesmente pegou o que ela está vendo e falou: as coisas são como são. Usou a máxima velha do estoicismo. Aceitou as coisas como são sem questionar. Então, nesse ponto, nesse contexto aqui que eu usei como exemplo, ao meu ver, aceitar as coisas são como são, ela se conflita com o pensamento questionador de mudança, de melhoria, claro, você sempre vai se questionar para melhorar. A ideia do questionamento é evoluir, por isso que eu falei, evolução cognitiva, você evoluindo cognitivamente, automaticamente à sua volta, você vai procurar melhorar as coisas à sua volta. Sair ali daquela base que eu também citei, da origem humana, do possível homem animalesco, do homem primitivo. Você vai querer sair disso. É um exercício de melhoria contínua. E você entender que tem coisas e contextos que você não pode mudar é uma coisa. É um questionamento que você vai fazer que você vai entender ao longo do tempo que aquilo não pode ser mudado por N fundações daquele contexto, as bases daquilo dão realmente a entender para o questionamento, para a sua linha de raciocínio, que realmente não tem como ser mudado. Então é como é a natureza daquilo ser daquele jeito. Agora, a questão que eu dei aqui do exemplo do Brasil já não se aplica no meu ponto de vista. No meu questionamento até hoje que eu fiz em relação ao Brasil, aceitar as coisas são como são, que o Brasil não funciona, o Brasil não é assim. O problema maior do Brasil não é um só problema isolado. Ele se expande em uma cadeia de problemas, uma grande teia de problemas. Olha onde eu estou chegando, pessoal, para vocês entenderem o exemplo aqui e como o questionamento me deu essa visão. Eu acho que as pessoas não conseguem chegar em nem 10% por essa parte. Não estou querendo aqui deixar superando ninguém, mas eu vi pelas linhas de raciocínio que eu vejo das pessoas dos conteúdos que eu já vi, inclusive pessoas muito inteligentes, falando sobre isso, que realmente chegam longe no assunto, eu tirei para mim, raciocinei por mim, aceitei um raciocínio próprio, que o Brasil ele ainda não pode, ele ainda tem alguma chance de mudança. Ele ainda tem uma chance de mudança, ele ainda tem uma chance de subir um nível, de subir, de ser um país melhor. E o nível que ele tá não tá bom. Lógico que tem países piores. Vou ficar citando aqui para não estender muito o vídeo, que já estou encerrando aqui o assunto. Então, para fechar aqui esse conteúdo, eu acredito que o questionamento ele é a ferramenta mais poderosa para você ganhar conhecimento. E não falo aqui conhecimento de livros, eu falo aqui conhecimento de observação, conhecimentos práticos. E de você desenvolver um sistema de raciocínio robusto para sua vida. E nesse ponto de você desenvolver um raciocínio robusto, ela vai entrar todas as suas peculiaridades. Então eu não posso chegar aqui para você e falar que a forma que você está raciocinando, dependendo do ponto de vista, claro, dependendo do contexto aqui, não serve. Eu vou procurar entender o que você está falando, mesmo que eu discorde. Depois eu vou aplicar a minha metodologia de raciocínio, eu vou te explicar da minha metodologia N variáveis que o seu raciocínio está me dando. E entre elas as consequências lá na frente. Que o ser humano tem uma das poucas criaturas, vamos dizer assim, acho que é a única na face da Terra, por isso que eu falo da nossa origem divina, que consegue fazer previsões ainda que erradas, mas consegue desenvolver esse raciocínio preditivo das consequências de seus atos, das consequências das suas ações, da sua forma de pensar, de tudo. Então você consegue notar aí que tem algo a mais em nós, algo a mais na nossa natureza, na nossa constituição em essência. Então eu encerro por aqui esse conteúdo, espero que eu tenha agregado na sua vida
E é isso aí. E de sempre aí no YouTube. Se gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo, esse áudio vídeo. E se quiser continuar acompanhando o conteúdo, se inscreva no canal e obrigado.